No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o livro Danças de Matriz Africana. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos falar sobre esse livro que na verdade aparece ali na ementa do concurso do Estado de São Paulo como uma bibliografia sugerida, um assunto que está super em alta e que deve ser abordado no ensino de uma forma geral, porque faz parte da nossa cultura, da nossa história. E nesse livro, os autores, ele foi escrito por Jorge Sabino e Raul Lodi. Ele fala sobre a importância do ensino de danças de matrizes africanas, do ensino da cultura africana de uma forma ampla e geral, mais especificamente sobre a dança. É um livro que traz detalhes sobre personagens, sobre movimentos, sobre a importância de se conhecer a fundo a história de alguns ritmos, algumas danças, algumas festas. Fala sobre a relação da dança de origem africana com a religiosidade, com questões sociais, com questões históricas, questões de memórias e assim por diante. Além de trazer também uma linha cronológica mostrando como que foram inseridas essas características, né? Essas danças na cultura brasileira e como tudo isso fez parte da miscigenação cultural que é muito presente aqui no Brasil. No primeiro capítulo já traz ali uma explicação do porquê falar de dança da matriz africana. E os autores abordam que não se explora de uma forma muito científica, a influência africana na dança brasileira. Vamos dizer assim que não é um objeto de estudo como deveria ser. A gente geralmente fala sobre dança folclórica, fala sobre alguns bailarinos, fala sobre dança tradicional e sobre dança de afrodescendentes não falamos tanto quanto deveríamos, por se tratar de algo que influenciou diretamente as danças populares brasileiras. Então já traz ali uma explicação do porquê estudar a dança de matriz africana. Fala sobre a relação da dança com o fogo, mostrando ali que desde a pré-história, desde em várias outras civilizações, o fogo é um elemento muito importante para a dança, para a questão do corpo, da expressão corporal e assim por diante. O fogo representa o próprio sol e tem uma ligação direta com um certo orixá. E como tudo isso faz parte da dança com caráter ritualístico presente nessa matriz africana. No próximo capítulo vai falar ali sobre a linha cronológica, né, da dança desde o Brasil no período colonial, no período imperial, como que a dança e as festas que se originaram nesse período serviam como uma forma de dominação política e religiosa, principalmente porque os europeus queriam impor a religião cristã para os escravos que vieram da África, etnias diferentes, culturas diferentes e religiosidades diferentes, e também queriam mostrar, através dessas danças e festejos e cortejos, a dominação europeia sobre os negros. E com o passar do tempo, tudo isso passou a ser reelaborado até que em alguns desses cortejos os escravos deixaram de encenar a coroação do rei e da rainha portugueses para encenar a coroação do rei e da rainha deles, né, deles negros, das etnias deles. E fala aqui então como tudo isso aconteceu, falando sobre detalhes e explicando características de algumas dessas danças. Mais pra frente vai falar sobre maracatu em específico, sobre a questão do cortejo, a questão que eu citei pra vocês, né, da coroação do rei e da rainha, que o maracatu tinha características muito próprias, era uma festa extremamente democrática, era uma festa em que a rainha tinha o maior poder, enfim, tem algumas características que foram citadas aqui nesse capítulo. Depois, no próximo capítulo, vai falar sobre a questão das danças circulares, como elas estão presentes desde os primórdios em diversas culturas diferentes e como essa dança circular é algo que faz com que a pessoa se sinta pertencente a algo naquele momento. É uma tipo de dança fácil de ser ritmada,
trazer passos coreografados e também como tudo isso fala sobre a questão do ciclo da vida, da natureza e que representa uma ligação muito forte da dança com a religiosidade. Na verdade, durante todo o livro, os autores abordam muito isso, né? Falam que os movimentos corporais estão muito presentes na dança de origem africana, mas também na questão religiosa que foi desenvolvida no Brasil, que tem como matriz também essa cultura africana. Então, tanto no candomblé e em vários outros momentos ligados à religião e à dança, tudo isso está muito presente. Movimentos do corpo, roupas que eles usam, músicas, instrumentos e assim por diante. Nos próximos capítulos, eles vão falar sobre personagens importantes, orixás importantes, que tem ali algumas danças direcionadas. Então, Exu ao encontro da rua, dança do ferreiro, dança do caçador, Omolu, os pés sobre a terra, dança de Oxumaré, a dança da serpente, Ossanê, o catador de folhas, a dança do rei, Logum Odé, banho de Oxum, Nanã, Iemanjá, Oxalá e vários outros personagens da questão religiosa e mitológica. Fala sobre características dessas danças e o quanto essas danças representam características também desses personagens. Então, por exemplo, na dança Ossanê, o catador de folhas, tem alguns movimentos que os dançarinos fazem que parecem que eles estão catando folhas das árvores, pegando folhas das árvores. Então, cada uma dessas danças traz elementos que exemplificam e que falam sobre o orixá que é representado ali. Finaliza falando sobre a importância das roupas, dos vestuários, principalmente a roupa da baiana, a questão da plasticidade na dança, o quanto essa roupa caracteriza esse tipo de dança, esse tipo de expressão corporal, né? Da dança utilizando essas roupas e outros elementos também que fazem parte ali, e como que isso é importante para caracterizar essas danças. Fala sobre dança enquanto patrimônio imaterial. Então a dança é tida como um patrimônio imaterial e algumas dessas danças foram tombadas como patrimônio cultural brasileiro. Depois, a importância da dança de matriz africana na educação. Traz um trecho muito bonito, quero inclusive ler esse trecho para vocês. Olha só, tem um trecho que fala o seguinte: a criança vê a mãe dançando, deslizando os pés com destreza e habilidade, como geralmente se chama, pé de pincel, executando cada coreografia, consciente de cada gesto, olhar, dinâmica e comunicação com os músicos. A criança imita e assim inicia-se de maneira experimental e tradicional a viver a dança e a ocupar o seu espaço social de pertença. Então, com esse trecho, eles falam do quanto essas danças de origem africana deveriam ser, ou quanto estudar essas danças de origem africana deveria ser algo natural na educação aqui no Brasil. Assim como, para essa criança citada aqui nesse texto, ela cresceu vendo a mãe repetindo aqueles gestos, fazendo aquelas danças, e depois de um tempo ela mesma começou a repetir tudo aquilo, se sentir pertencente àquela cultura, nós também deveríamos ter esse sentimento de pertencimento quando a gente fala sobre essas danças ou sobre qualquer outro elemento de cultura africana que tenha influenciado a cultura brasileira e que muitas vezes a gente vê com um olho de estranhamento ou de algo que não faz parte de nós mesmos. E, na verdade, vários elementos da cultura africana fazem parte do nosso dia a dia, desde alimentos até mesmo danças, músicas, festas, ritmos, instrumentos, palavras, e que a gente fala sem mesmo saber que são de origem africanas. Então aqui no livro, todo momento eles apontam para a necessidade de se estudar essa relação entre a cultura africana e a cultura brasileira e o quanto uma fala sobre a outra, complementa a outra. E o quanto a cultura africana ajudou a construir a cultura brasileira. Espero que você tenha gostado. Se você está estudando para o concurso do Estado de São Paulo, eu quero indicar para você o curso GETUSP, que está aí com material exclusivo para o concurso do Estado de São Paulo, que inclusive eu faço parte do hall ali de professores, e trago para vocês resumos de livros, trago para vocês questões, vamos responder questões juntos. Trouxe também algumas sugestões de temas para a prova prática, que com certeza vai te auxiliar demais, vai valer a pena. Então entra lá no site, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, entra no site, dá uma olhadinha, você vai gostar e vai valer a pena. Espero que tenha gostado desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe nas suas redes sociais.
Grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.